Bom dia, estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora e hoje recebendo o dirigente sindical Eliseu Pereira. Seja bem-vindo, Eliseu. Bom dia, Larissa, bom dia a todos que vão estar nos acompanhando aí. Eliseu, recentemente, na última semana, a gente viu mais uma vez as fake news mudando algum processo político e econômico, no país. E nos últimos anos isso tem acontecido bastante, né? É espantoso o que a gente vê ser feito através das redes sociais, e aí não sei se a gente entra naquele mérito de controle ou não de rede, não é essa a questão, mas a questão é o poder de influência que elas estão tendo sobre a sociedade, onde a pessoa fica dentro de uma bolha, que é um grupo, né? Não vou aqui tratar do outro lado, vamos tratar do meu caso. É como eu entro numa bolha ali, num grupo de WhatsApp que seja do movimento sindical, e para mim a verdade só está dita ali, não existe outra verdade. Platão, lá em 300 e tanto antes de Cristo, já falou um pouco sobre isso, né? No mito da caverna. Eu estou dentro daquela caverna minha ali, e qualquer pessoa ou ser que pense diferente de mim é porque é do mal, é porque isso, aquilo. Então eu não saio daquela bolha. Para mim a verdade está só ali. Então há na nossa sociedade hoje um grupo de pessoas, que é um número muito grande, inclusive, que para eles a verdade está só ali. Então é aquela história, o pessoal que acha que o Bolsonaro ganhou a eleição mesmo. Porque se eu convivo só onde tem bolsonarista, eu vou dizer, não, nós somos a maioria sim, porque eu não estou olhando para fora. Sim. Um caso que exemplifica isso de forma muito cristalina foi em 2014, quando eu estava concorrendo aqui à direção do sindicato, secretário-geral. E aí uma colega que era na época do CDD Vila Brasília, nós estávamos panfleteando ali no CTCE, ela era da chapa opositora, nós estávamos lá trocando ideia numa boa, ela panfleteando o material dela, eu panfleteando o meu, e ela chega para mim e fala assim, Eliseu, nós vamos ganhar de lavada de vocês ali no CDD Vila Brasília. E eu falei, tudo bem, faz parte do processo democrático. Agora deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. No Correio, no estado de Goiás inteiro, são 303 unidades. Vocês vão ganhar de lavada no CDD. E o que vocês vão fazer nas outras 302 unidades? Entende? E o resultado foi esse mesmo, nós ganhamos nas demais, eles de fato ganharam lá de lavada. Então, se eu me fecho dentro apenas de um espectro aqui, dentro daquele grupinho ali, e não olho para fora, eu vou ser sempre uma visão limitada do que está acontecendo, da realidade. O cidadão produz um vídeo e ele já tem uma grande inserção nas redes sociais, e ele divulga aquele vídeo como verdade absoluta, e eu só vejo aquele vídeo e saio disseminando, aquele vídeo influencia tanto, as pessoas usam tanto a rede como única forma de fonte, porque o resto é tudo lixo, o resto é manipulação, que acha que a verdade está só ali. Eu cheguei no posto de gasolina ali hoje, um rapaz me pergunta, e aí, como é que você vai fazer agora com as movimentações do Pix? Eu falei, sim, mas o que tem a ver? Ah, vai ser controlado. Eu falei, de onde você tirou essa ideia? Ah, eu vi no WhatsApp. Pô, companheiro, Sim. Sai dessa arapuca, sai dessa gaiola, a porta da gaiola está aberta, voa. Passarinho que fica preso dentro de uma gaiola apenas, ele não conhece o mundo, de repente ele até esquece de voar, né? Como é que é voar, né? E a grande questão é que uma vez a mentira lançada, para desmentir é muito mais difícil. Igual isso, se você está falando que o rapaz do posto te questionou isso. Porém, o que seria feito, a fiscalização, as regras, seria muito mais em questão de declaração do imposto de renda, que seriam fiscalizados, e seria mais para pessoas que sonegam impostos. Era uma medida para evitar a sonegação de impostos. E aí foi revogada essa questão da regra, vai voltar a ser como antes, que era de R$2.000, então assim... né? O negócio é tão assustador, Larissa, que é o seguinte, as pessoas se preocupam tanto em disseminar uma coisa, sem consultar fontes, sem saber se aquilo é verdade. Só que depois, quando é desmentido, quando a situação real é colocada, não há o mesmo esforço em divulgar a realidade, a verdade. Não até mesmo o que foi revogado. Eu acho que o governo não deveria ter cedido à pressão, porque cedeu à pressão das fake news. Até mesmo no jornalismo, a gente estuda isso, inclusive, na faculdade, que muitas vezes você dá uma notícia... errada, não porque você quer, às vezes porque faltou ali uma checagem dos fatos, mas quando você vai fazer a errata,
pedir desculpa e falar o que aconteceu de verdade, muitas vezes essa mensagem não chega a todo mundo que assistiu aquela primeira versão. E a gente vê isso em várias ocasiões. Não é a primeira vez e não é só na questão política, mas às vezes de casos simples. Às vezes, tal pessoa foi presa fazendo tal coisa e depois você vai ver a verdade, não foi aquilo, os fatos foram realmente verificados e viu que foi uma outra pessoa, mas quem teve acesso àquela primeira notícia muitas vezes não teve acesso à resolução ao que aconteceu depois. Então se perde muito nisso, né? Larissa, nós estamos passando por um processo histórico tão complexo que a gente viu esses dias aí, alguém manipulou a imagem de um ministro de Estado, de uma das pastas mais importantes do governo, no caso o ministro Fernando Haddad, com manipulação ali de inteligência artificial, para dizer uma coisa que o ministro efetivamente não disse. E as pessoas, ao divulgar isso, não estudam, não procuram outras fontes. E hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, está tendo agora, foi feito alguns estudos, eles estão começando a trabalhar com a ideia de mente, não é bem mente, é pensamento, o cérebro apodrecido, alguma coisa assim. O que é isso? É o cidadão que está perdendo a total capacidade de raciocínio. Eu já não penso mais. Em vez de eu ir ler esse livro, muito interessante por sinal, Formação Sindical no Brasil, em vez de eu ler esse livro, pela minha preguiça de pensar, o que eu faço? Eu vou consultar uma inteligência artificial. Entro lá na IA, me fale sobre o livro assim, assim, assim. No final das contas, eu não vou sair dali com o conteúdo do livro na minha mente, eu vou sair com a análise que a inteligência artificial fez, que pode ser verídica, que pode ter de fato algo que está no livro, ou pode ter algo manipulado, porque a inteligência artificial ela não pensa. Ela só reproduz conteúdo que alguém inseriu nela. Sim. Né? Ela faz todo um apanhado ali da internet, do que tem na internet. E Exatamente. se só tiver notícia falsa? Exatamente. Então, as questões, a gente precisa parar para pensar no que está acontecendo. Né? Porque eu estava vendo um debate aí do meio evangélico, eu tenho acompanhado alguns canais, o rapaz falando um pouco sobre essa desconstrução que é feita às vezes da imagem. Gente, parece que a gente agora não preocupa mais em viver, a gente só preocupa em ficar olhando problemas de outro, na fofoca do meio artístico. O meio precisa ser repensado, a nossa vida precisa ser repensada no sentido de viver bem, isso vira uma paranoia. Eu me lembro, há uns 6 anos, 7 anos atrás, lá em Santos, divulgaram que uma mulher tinha abusado lá de umas crianças, tinha feito umas maldades lá com as crianças, divulgaram um rosto, alguém viu esse rosto, viu uma mulher passando na rua, achou que era o rosto que estava no celular, gritou, é ela. Todo mundo foi lá, espancaram a mulher, mataram a mulher, depois verificaram que não tinha nada a ver. Sim, a mulher... e esses casos acontecem muito no Brasil. Pois é, então, e às vezes a mídia com a ideia de que não incentivar, às vezes até nem divulga, né? Mas eu, particularmente, eu ainda prefiro acompanhar as mídias tradicionais. Por quê? Porque se, por exemplo, se a rádio CBN divulgar uma coisa que for falsa, e estou aqui só citando um exemplo de rádio, porque é uma rádio importante, é uma rádio que tem uma audiência muito grande. Se ela ao perceber que a notícia não está verídica, ela não fizer uma correção, ela está passível de uma errata. E assim, a CBN como qualquer meio tradicional, sim, eu ia falar isso. Já na rede social, quem é que vai controlar o quê? Ninguém controla. E assim, as mídias tradicionais, televisão, jornal, e a gente percebe que há 20 anos atrás as pessoas tinham esse hábito, mesmo que a pessoa, não assista o Rede Globo, assista só a Record. Ainda assim são jornais, são feitos por jornalistas, pessoas qualificadas que vão ali, buscam a veracidade, a mesma coisa. Ela vai levar o presidente, o prefeito, o contador, alguém para falar realmente sobre o que está acontecendo, e diferente das redes sociais, que muitas vezes é um influenciador, uma pessoa comum que vai ali dar sua opinião, maioria das vezes paga por isso, elas são pagas para falar mentiras, né? E as pessoas precisam entender que o influenciador, ele vai buscar aquilo que dê audiência.
Exato, a maioria. Exatamente. Vai buscar o que Lá dá audiência. Não importa se é verdade ou se é mentira. No auge dos anos 90, com aqueles programas indecentes que existiam na TV aberta no SBT, alguém foi perguntar para o Silvio Santos, assim, pelo menos foi o que eu li, né? Numa matéria na imprensa na época, sobre, não lembro se era Páginas Amarelas da Veja, que eu fui assinante dela por uns 7 anos, eu não lembro onde que eu vi, onde que eu li. Mas questionou ele por que aquele tipo de programação estava sendo exibido. Se a família tradicional brasileira e pererê, pererê, ele falou, por que dá audiência? Porque o povo gosta de ver. Sim. Eu trabalho com o comércio, eu preciso vender. Então, se é isso que está dando audiência, é óbvio que o canal vai investir nisso. Então, o influenciador digital, e a gente tem muitos no Brasil, tem alguns que só produz lixo. Sim. Mas por que ele está produzindo lixo? Porque é o que está atraindo o povão. Legião Urbana fez uma música lá nos anos 90, uma música interessantíssima, que fala sobre, acho que está no CD Mais do Mesmo. A violência é tão fascinante e os nossos dias são tão normais. Você já parou para se perguntar por que a gente liga o rádio de manhã, a gente liga a televisão, procura lá às vezes o jornal impresso, as principais matérias são só tragédias? Por que raramente você vê um jornal fazer um programa sobre notícias boas? Gente, esse espaço aqui nós vamos divulgar, vamos reservar para notícias boas. Será que não acontece nada de bom no mundo? É só desgraça todo dia de manhãzinha cedo? Não é, isso é intencional, porque quer fascinar a gente com aquilo ali, como se aquilo é que fosse o bom de ser visto. Eu estou pouco me interessado na tragédia que está acontecendo hoje, lá no Azerbaijão, com tanta desgraça acontecendo aqui no meu bairro. Não, mas aquilo lá é mais trágico do que aconteceu no seu bairro, então é melhor eu noticiar o bombardeio lá na Palestina do que a falta de alimento e a água que levou à casa do seu vizinho ontem. Seu vizinho, dá audiência, dá, mas a tragédia, o bombardeio lá dá muito mais audiência. Sim, é maior, né? Tem um impacto maior. Parece que a ideia não é propriamente informar, é te impactar com a desgraça alheia. Não importa se ela aconteceu no seu bairro ou se de fato a tragédia maior foi lá na Austrália, que está milhares de quilômetros distante, lá na Sibéria, a 15 mil quilômetros de distância. Importa te impactar com a desgraça. Sim. E a gente precisa mudar um pouco esse viés. E eu acho que começa muito da gente. Você acredita em determinada linha política ou linha religiosa? Ok, isso é comum e todo mundo tem essa liberdade. Porém, cada um tem que fazer o exercício de, peraí, será que isso é verdade? Mesmo que seja no grupo lá da minha linha política, será que isso é verdade? Vou pesquisar no site oficial. O site do governo é oficial. Vou pesquisar no jornal. E aí, diversos. Pesquisa, né? O Eliseu falou aqui da CBN, tem a CNN, tem Globo, né? Os jornais da Globo, do SBT, da Record. Enfim, pesquisar. Joga no Google, verifica a veracidade. Tem muitas coisas que a gente recebe que não são reais. Quantas vezes antes do Silvio Santos falecer, quantas vezes você não entrava em determinados sites e lá embaixo tinha um rodapé, Silvio Santos faleceu. São sites feitos para pegar o seu clique, para pegar seus dados, muitas vezes com vírus. Exatamente. Então, assim, gente, se você tá na rede social, você tá na televisão, não apareceu nada imediato falando que aquela pessoa famosa faleceu, não é naquele site ali que vai ser verdadeiro. Tipo, ninguém tá falando sobre isso e tem só em um site, por exemplo. Então, parte muito da gente, Eliseu, fazer esse tipo de verificação também. Tipo, colocar a mão na consciência, ter um tempo, parar e verificar se é verdade. Porque também é muito fácil você tá ali no seu conforto, receber uma notícia e falar, nossa, isso é verdade, e começar a compartilhar para todo mundo, né? Pois é, eu penso que a gente precisa puxar um pouco o freio de mão, dar uma refletida, passar a estudar mais. Larissa, houve um tempo em que o pessoal, eu volto a falar aqui um pouco sobre o meio religioso, o pessoal não estudava tanto porque não tinha acesso. Sim. O pessoal que eu estou falando é o povão. Sim. Então era o pastor, que era um homem inspirado por Deus, que ainda tinha ali a capacidade de estudar e tudo mais, e pererê, pererê. Não, e mesmo na Igreja Católica, se a gente pega lá a Idade Média, né? Era só o Papa, os padres que sabiam ler e eles que iam ali ler a Bíblia, os livros. À igreja, né? Isso, os homens ligados à igreja e que ia passar para o povo. Isso perdurou durante muitos anos. Eu me lembro que até 20 anos, 25 anos atrás, era mais difícil para o povão ter acesso. Gente, hoje, se você tiver
um mínimo de interesse, você compra uma Bíblia de estudo, você vai abrir a mente de uma tal forma, você vai perceber que você já engoliu tanto lixo, que já engoliu tanta mentira contada, às vezes no altar, porque a Bíblia de estudo não é uma, geralmente, a grande maioria delas não é uma pessoa que vai escrever, é um grupo de teólogos, pessoas altamente formadas, né? Então, da mesma forma, nos demais espaços. E Bíblia de estudo hoje tem muitas. Católicas, protestantes, da linha mais radical, da linha mais liberal, tem muitas. Eu, graças a Deus, estou com 19 lá em casa. Estou estudando. A única maneira de você abrir a cabeça, de você se libertar da ignorância é através do conhecimento. Estude. Isso, e para qualquer área, né, Eliseu? Sim, política, econômica, religiosa, para qualquer área. Ainda é estudar, isso não vai mudar tão cedo. Porém, se você não estuda, você está passível de ser manipulado, né? E manipulado, infelizmente, por mentiras. Pois é. Então, é isso. O trabalhador, nós precisamos dedicar um espaço. Cara, se a gente dedicar 30 minutos de leitura por dia, a gente vai conseguir um avanço significativo na nossa linha de pensamento. Agora, a gente também, igual eu falei no início aqui, a gente não pode ler apenas o que nos agrada. Eu, por exemplo, quando daqui na minha residência são 23 quilômetros, então eu gasto uma média de 50 minutos para ir e voltar todos os dias, eu vou e volto ouvindo rádio. E olha, eu procuro ouvir mais aquele pessoal que pensa diferente de mim. Aqui em Goiânia tem umas 4, 5 rádios aí de extrema direita. Eu ouço elas quase todo dia, ouço um pouquinho de cada uma. Porque eu não posso ficar fechado aqui apenas no que nós da esquerda pensamos, no que nós defendemos. A gente precisa conhecer o que o outro lado está pensando também. Pode ser que em algum momento eles tenham alguma razão, mas também, como é que eu vou divergir? O pessoal diria combater, né? O inimigo, você não conhece nada do que esse inimigo está pensando, está dizendo, está refletindo, né? Outra coisa, no início, antes da gente começar o bate-papo aqui propriamente, nós estávamos falando sobre a questão da vacina. Sim. Nós tivemos agora recentemente uma pandemia, um grupo de pessoas contra a vacinação. Eu pergunto para você, pobre, que tem dificuldade para comprar 1 quilo de A100. Você já viu falar em algum fazendeiro no Brasil, nos últimos 50 anos, que deixou de seguir as campanhas de vacinação do rebanho bovino dele? Não deixa nenhum, mas nenhum. Porque ele sabe que se ele deixar, ele vai ter prejuízo financeiro. Exatamente. E se o governo não vai lá e aperta as regras, as próprias associações de criadores de animais exigem que o cara cumpra ali integralmente, porque ele sabe, se uma vaca pegar febre aftosa, sei lá em Mateiros, no Tocantins, o rebanho bovino brasileiro inteiro pode ser influenciado negativamente e isso dá problema na hora de vender carne para o exterior. Então, meu caro, agora na hora de vacinar os filhos, não, vacina, você vai virar jacaré, como disse um minto, uma certa feita aí, né? Então, a gente deveria refletir sobre essas coisas. Não, e outra questão importante, que às vezes as pessoas só se tocam quando toca ali o bolso. Gente, tem uma infinidade de vacinas no mercado que o governo ela oferece gratuitamente para a população. As pessoas não vão se vacinar, mas se por um motivo ou outro, por exemplo, você às vezes não faz parte daquele grupo que está sendo vacinado, você vai procurar essa vacina no meio particular? São caríssimas, Eliseu. Sim. Vacinas aí de 900, R$1.000. Eu trato da hepatite B desde 98, não tenho constrangimento de falar sobre a situação, é importante, né? Mas a vacina, que eu não sabia na época que eu peguei, a vacina você toma 3 doses, você está protegido por 10 anos. Sim. Na rede pública tem a vacina, então seria importante, só que a hepatite B é uma doença altamente infecciosa, contagiosa, né? O problema é que ela também é uma doença silenciosa e a gente não tem tanta campanha em cima dela, mas é um problema seríssimo. E tem a vacina aí na rede pública para quem quiser tomar. Então é necessário a gente tocar nesses pontos, que a gente ficou dentro de uma bolha que teve tanta gente dizendo, eu vou vacinar contra isso não. Eu vi tanta gente dizendo que tinha gente que ia morrer disso, que ia desenvolver um altíssimo número de gente com trombose e não sei o quê. Mas desses que eu vi na imprensa goiana, aqueles que têm poder econômico, que cria galinha, que cria porco, que cria gado, eu não vejo nenhum deles dizendo, eu não vou vacinar o meu rebanho bovino, o meu rebanho aviário, o meu rebanho suíno, caprino, seja equino, seja lá o que for. Meu caro, na época certinho, vai lá, vacina tudo, apresenta as provas para os órgãos externos aí do governo, que controla tanto municipal, estadual quanto federal,
Então a gente precisa refletir. Será que eu tenho mesmo que deixar de me vacinar? Será que esse cidadão que está defendendo tanto que eu não me vacine, será que ele deixa de se vacinar? E é importante também falar que nós só estamos vivendo a nossa normalidade, a vida e depois da pandemia, graças à vacina, porque senão a gente estaria naquela mesmo esquema. Fecha um pouco, volta, aí os surtos da doença voltam novamente, e aí fecha o comércio de novo, e o povo para de trabalhar. Volta. Então, assim, só conseguimos esse resultado global por conta das vacinas. Ah, foi rápido, foi isso, mas era o que precisava ser feito naquela época, porque senão a gente estava até hoje, né? Pois é, as pessoas que defendem tanto o que o governo da época dizia, tal do contágio de rebanho, que eles falavam, alguma coisa de rebanho, né? Uhum. Será que essa gente estudou o que foi a gripe espanhola, o que foi a peste negra na Idade Média, que quase dizimou a população europeia, porque naquela época não tinha vacina, todo mundo se contagiava e morria e era rápido, né? Então refletir um pouco sobre isso. Refletir sobre os espaços que estamos ocupando, sobre o que estamos consumindo de informação. Esses dias a gente está ficando tão sofisticado. Esses dias eu divulguei um videozinho num grupo aí, um colega me alertou e eu fui estudar o assunto do vídeo. E, de fato, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que está divulgando. O vídeo era produzido por inteligência artificial. A inteligência artificial está se modernizando, se aprimorando cada vez mais numa velocidade assustadora, e a gente precisa tomar muito cuidado com o que está divulgando, com o que está dizendo, com o que está disseminando nos grupos, no individual, no particular das pessoas, porque isso deixa consequências, ainda que não momentâneas ali, de imediato, mas dá problema. Sim, a longo prazo, né? Então, eu quero agradecer a sua participação, Eliseu, e deixar o espaço aberto para a gente voltar a discutir sobre isso, é um assunto muito importante, e sobre outros assuntos também que estão impactando nossa vida. É isso aí, precisamos abordar e precisamos crescer mentalmente. A gente cresce através do conhecimento. Fica a dica.